אשת אשת חיל נמצא ורחוק מפנים. Shavuot Tov, pela primeira vez depois de 4 anos a gente vai voltar para o Zoom. Passou um tempinho, agora as aulas voltam a ser gravadas, pelo mérito de um doador que não quis aparecer, mas por causa dessa mitzvah, a gente vai continuar transmitindo nossas aulas e gravando muitos detalhes, que vai poder voltar para vocês que estão estudando. Bom para que a gente possa fazer a revisão e entender um pouquinho nossa meta. O que é nossa meta? Nossa meta é entender o que é tefilá. Eu, no começo dessas aulas, há quase 5 ou 6 anos, eu venho falando de tefilá. Está no meu canal, tem várias aulas, e eu confesso para vocês que é difícil. Cada momento, cada livro que eu pego, cada momento que eu investigo, eu encontro algo novo. Isso me deixa muito emocionado. Então, não é uma regra de 2 mais 2 é 4. Então, o que é mais importante da tefilá é a tefilá do coração. E toda vez que eu quero entender a estrutura, a gente vai falar da anatomia da tefilá, a gente vai poder falar tudo como os nossos sábios decretaram. Mas a tefilá verdadeira é aquela que sai do coração. É aquela que quando a gente está angustiado, quando a gente acorda de manhã com algum problema, porque a gente é ser humano. Às vezes a gente acorda com um sentimento muito baixo, queria um abraço, e muitas vezes as pessoas não têm com quem se abraçar, então se abraça com a tefilá. E a tefilá, ela é um consolo para todas as idades, para todas as gerações e para todo o tempo. E é isso que a gente vai falar sobre isso, sobre a tefilá, sobre a estrutura. E se a gente conseguir entender bem o que é a tefilá, os meus alunos entenderem o que é a tefilá, a gente chega num patamar muito elevado. Semana passada a gente viveu uma aventura aqui em Israel, e tudo é tão intenso, e parece que foi um sonho. Foi tudo muito intenso. Começou esse projeto, acho que em menos de 3 meses. 3 meses eu falei com ela estava programada para vir em setembro, aí depois ela me falou que vinha para o voluntariado, e eu podia ter deixado ela para setembro com o pessoal. Aí eu disse assim, pensei, aí a Shem me incomodou, e é parte da questão da tefilá, sabe? E eu sou uma pessoa privilegiada, vou falar, porque cada pessoa, né, cada aluno que vem, a gente começa a trabalhar um tempinho, cada um vem com a sua história, cada um vem com as sua trajetória, um sabe menos, um sabe mais, uns já tem 1 ano, 2 anos, 10 anos, tem toda uma trajetória. E aí, quando eu tenho o mérito de poder acompanhar, literalmente eu acompanho, quem sabe que eu fico ali igualzinho na torcida mesmo, até fico olhando assim, querendo assoprar, porque é quase uma pessoa que está assistindo televisão, e aí sabe a resposta, você quer dar, e enfim, e é gostoso porque quando os juízes fazem perguntas que a pessoa precisa estar preparada. A pessoa precisa estar preparada. Esse é o grande diferencial de um Beit Din ortodoxo. A tefilá, ela se encontra no nível mais alto do universo. E, infelizmente, a humanidade, e aqui me incluo eu, e todo mundo que quiser se incluir vai também, vai não respeitar, dar o valor devido à tefilá. Por quê? Cada geração é uma geração que está mais conectada às coisas desse mundo.
cada geração conectada às coisas assim. Eu me lembro, com nostalgia, as pessoas com mais idade dos meus avós, as pessoas da idade dos meus avós, eles rezavam de cor, praticamente. Ah, mas Rabino, não tinha o Instagram, o Facebook e o TikTok. Isso não é um sinal da nossa redenção, da Geulah? Eu não sei como dizer, porque há 20 anos a gente ficava, principalmente judeus que não têm rabinos ou comunidades distantes, a gente ficava órfãos, né? E quando alguém trazia alguma coisa diferente, isso era gostoso. Tinha até uma frase portuguesa: terras de cego, quem tem um olho é rei. Né? Conhece essa expressão? Terras de cego, quem tem um olho é rei. Então, hoje, Baruch Hashem, não precisamos mais, né? Temos bastante pessoas que podem guiar. A Torá hoje, ela está em acesso para todo mundo. Nós não respeitamos as nossas tefilot. Baruchatado, né? Amém. O povo judeu, a gente tem um código. Esse código chama Shemonah Esrei. Shemonah Esrei. Vamos soletrar? S-H-E-M-O-N-E-H. Shemonah. Espaço E-S-R-E-I. Esrei. 18 bênçãos. A gente vai ver que vai acrescentar mais um Shemonah Esrei, que a gente conhece popularmente como Amidah. Eu vou contar um break news. Vamos falar um momento do break news aqui. Você sabe quantas vezes a gente faz Amidah? We know how many times we make Amidah in year, no ano? Quantas vezes no ano a gente faz Amidah? Vamos lá, cadê os contadores? Tem um contador aí. 1,000. 1000. 1000. Valendo. Não é mais. Quem falou 1000? 1080, alguma coisa assim. O Magno. Quase 1.100. 1100? 1095. 1095. Por aí. Hã? Por aí, sim. Quem tá mais? 1195. 1195. Quem acha que é 1195, levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. Certa resposta, a gente tem mais de 1000 vezes que a gente reza no ano. Ou seja, 1000 anos, 1000 dias, 1000 dias, acho que é isso. Não. 1000 vezes ao ano. 1000 vezes ao ano a gente faz a Tefilá Shemonah Esrei Amidah. De fato, a gente faz 1000 vezes. Eu sabia que 3 orações por dia. Quem tá no caderno aí? Cadê o pessoal? Não. Hã? Cadê o tzadikim? A gente não faz. Tefilá oração é algo difícil. Não que não seja difícil de verdade. A gente botou um automático. Deus é meu amigo. Hashem é meu amigo. Ele me entende. O Mevioti. Hashem Mevioti. Deus me entende. Então, para que eu vou levantar e vou dizer aquela oração inicial do depois vou no banheiro, lavar as mãos, depois eu vou fazer uma série de orações. Por isso eu falo, quando você precisa trabalhar
sustentar o corpo, você precisa trabalhar para sustentar a sua alma. E nem todo mundo consegue. Por isso que o judaísmo não é para qualquer um. É para desenvolver o lado espiritual. Então, mesmo que a pessoa seja um tzadik, um justo, que acorda de manhã, vai fazer shacharit, depois vai para minhá, vai fazer a oração da tarde, depois à noite vai fazer a oração da noite. 1000 vezes ao ano. Será que esses 1000 vezes teve kavaná? Kavaná em hebraico é intenção. Vamos falar junto. Kavaná. Kavaná. Tudo na vida a gente precisa de kavaná. Até para fazer filhos a gente tem que ter kavaná. Até para trabalhar a gente tem que ter intenção. Tudo na vida a gente precisa ter intenção. Se a gente não tem intenção, como é que vai ser a vida? Você pergunta a uma pessoa que está em depressão, o que ela mais sente? Sem vontade de fazer nada. Então, mesmo essas pessoas que rezam 3 vezes ao dia, será que essa oração é oração do coração ou às vezes são orações mecânicas? Olha como é que é sério essa questão da comunicação com Deus, com Hashem. A gente tem se comunicado com Hashem? Como é que se comunica com Hashem? Ó, hoje, pela tarde, eu dei uma aula um casal que vai casar. Um casal que vai casar. Uma redundância, cadê os professores, os juristas aí do meu português? Um casal que vai casar. E eu ensinei para eles, eu vou ensinar para vocês, o segredo para ter shalom bait, para ter paz em casa. E para quem está solteirão, já tem aí a receita para entender como que a coisa funciona. Então, vamos lá. Por que Hashem deu para a gente o Shabat, o sábado? Pensem, doutores. Para a gente descansar. Né? Para a gente fazer nossas tefilotes, nossas orações. Para a gente comer bem, né, Naftali? A gente come bem em Shabat. Olha a da fina aí. Sim. Para que a gente tem o Shabat? Para se comunicar com a Hashem, né? Muitas pessoas vão para a sinagoga no sábado. Mas será que está indo para conversar com a Hashem? Ou para conversar com o Natan, com o Naftali, ou com a Rívnica? É porque faz parte também. Né? A gente precisa do social. Mas até quando é a conexão entre o homem, entre os homens, entre homem e Hashem? É uma pergunta. Shabat é um momento para quem está casado, quem está no compromisso, de passar, se afastar de todas as coisas externas e se conectar com a pessoa que você está. Muitos dos grandes problemas hoje da nossa geração é que as pessoas não falam o que sentem. Porque para não magoar a sua esposa ou seu esposo, né? Então eu vou ficar calado porque eu não quero magoar. E aí aquela pessoa aguarda. Aí as coisas vão começando a ficar frias. Quando um casal, às vezes a gente até se assusta quando se divorciou. Por que se divorciou? Era um casal tão bonito. Sabe o que fez a maioria das pessoas se divorciarem? A falta de diálogo. Não é porque deixaram de se amar, porque até no final se amavam. Mas nunca tinha tempo um para o outro.
E quem tem filhos é pior, porque as crianças querem mais atenção. Que vem uma mitzvah, um preceito positivo. O esposo e uma esposa, eles têm que ficar juntos no Shabbat. Juntos de corpo e alma. É uma mitzvah. Entende? Então, muitas vezes, as pessoas não conversam, não falam com o seu parceiro ou com a sua parceira. E aí o que acontece? Um está no norte, outro está no sul. E para poder alinhar é difícil. E o que acontece? Precisa ser cortado. Um divórcio é uma mitzvah, é um preceito positivo se divorciar. Mas quem está casado, quem quer se divorciar? Quem quer fazer essa mitzvah? Quem quer fazer esse preceito? Ninguém. Mas quando é preciso, tem que ser feito. Ou seja, uma pessoa com diabetes, Deus nos livre, ela vai chegar no médico, ela vai dizer assim, olha, a situação do teu pé está ruim, Deus nos livre. A gente vai ter que cortar o pé. Deus nos livre. Aí a pessoa vai dizer, eu não quero meu pé, eu nasci com ele, eu não quero. Mas você não está entendendo. Se eu deixar o pé, ele vai pegar a perna. Se eu pegar a perna, vai pegar o corpo. Você vai morrer. Então, vai ter que cortar o pé. É uma coisa natural? Não. Mas para poder sobreviver, precisa cortar o pé. E acreditem, todo mundo que passa por um divórcio demora para ficar normal. Às vezes fica para arrumar alguém. É difícil. Mas todas essas situações começam com as doenças da falta de falar. Então, tirem Shabbat. Desconectem o mundo externo. Vão para Tefilá, vão para a sinagoga, vão rezar. Mas antes de fazer isso, arrumem a casa, coloquem a melhor roupa, façam o melhor jantar e estejam conectados. Dê um abraço na sua esposa, no seu esposo. Converse com eles, falem com eles o que eles sentem. Porque isso pode salvar o casamento de vocês. É muito fácil no primeiro mês, segundo mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas quando uma relação é muito longa, desgasta. Então precisa ter esse ritmo. E isso também é parte da tefilá. Que não adianta você ir fazer tefilá, ir para a sinagoga, ou ir botar um tefilim, ou fazer o chá todo, enfim. Se dentro da tua casa, que é você, está bagunçado. Como é que você pode fazer tefilá para Hashem se você não está conversando com a tua parceira, com o teu parceiro? Eu acho hoje tão triste, e no meio rabínico, tá? Pessoas que estão casadas há muito tempo não falam com o seu parceiro. Vivem casamentos de fachada. Porque é status, porque... E no mundo haredi, que se perderam. Mas como é que você pode ir para falar com Hashem? E a história daquela que um rabino estava indo passar ao Hashanah, Yom Kippur, em uma vila, e ele já estava atrasado, ele estava de cavalo, e era uma vila maior, um vilarejo maior na Polônia, e aí ele não conseguiu chegar, tinha um vilarejo pequeno, lá tinha uma sinagoga. E ele estava lá sentado, ele estava lá, e ele resolveu ficar naquele vilarejo pequeno. Ele foi lá na sinagoga, todo mundo estava preparado, e ele entrou, e ele viu um judeu vestido de branco, perto da Tebá, perto da Mibá, e ele estava lá, Deus, eu não sou nada, eu vim do pó,
eu vou voltar para o pó. Deus, eu não sou nada, me perdoa. Aquele rabino ficou, uau! E quando viram que aquele rabino era grande, ele disse, não, vou te dar o melhor lugar para sentar. O rabino disse, não, quero sentar perto dele. Centro de inspiração, pô. Antes de Yom Kippur, o cara já fazendo techuvá, batendo no peito. Quem não quer ficar perto de uma inspiração dessa de tefilá? Foi lindo. Começou o Yom Kippur, né? E no dia seguinte, quando o rabino chegou na sinagoga, ele não ia para o lugar que queriam dar, ele queria ficar perto daquele judeu, né, que rezava tão bonito. E chegou o momento de dar as aliot para subir na Torá. A pessoa subir, são 7 pessoas, no caso o Shabbat. E quando deram a primeira aliá, a primeira subida da Torá, uma pessoa que não era aquele senhor, era meio que um inimigo dele, ele bateu na mesa e disse, o quê? Aquele não vale nada. Aquele é um safado. Como é que ele vai na minha frente? Ele não vale nada. Ele é o... E o rabino que ontem estava lá, eu não sou nada, eu vim do pó. Ficou assustado quando ele falou aquilo para aquele senhor que ele não gostava. Aí o rabino olhou para ele e disse, que é isso? O que está acontecendo? Ontem você estava dizendo que não valia do nada, que vinha do pó, e do pó veio, e que se autoflagelando perante Hashem. E agora, na frente do teu amigo, do teu irmão judeu, você está fazendo isso? Ele falou, rabino, presta atenção. Eu vou te dizer uma coisa. Eu e Deus somos uma coisa. Eu e o meu próximo é outra coisa. Aí a gente vai entender uma coisa. É uma história, um midrash, mas é tão atual. As pessoas vão, rezam, fazem bonito, rezam bonito, mas com a cheia uma coisa e com o próximo outra. E será que isso é tefilá? Será que isso que a gente quer? Será que isso não é um erro do povo de Israel? Será que a gente está passando por tantas dificuldades no mundo que a gente esquece a nossa essência como povo de Israel? Ou a gente esqueceu que a gente saiu do Egito? A gente tem que lembrar todos os dias, 2 vezes, no Shacharit e no Arvit, que é Etziat Mitzrayim, saímos do Egito. Não somos mais. E quem tirou a gente do Egito? A Kadosh Baruch Hu. Então, a tefilá é comunicação. Essa comunicação que a gente nos falta muito. E aí o propósito que os nossos sábios, eu dei uma introdução, ainda é introdução, é um prefácio ainda, do que é tefilá. Por isso que eu falo que não é fácil falar sobre tefilá. Tefilá é tefilá de comunicação, o que a gente está fazendo. Tempo é algo que é tão precioso. Por que eu digo que tempo é precioso? Porque uma pessoa que está doente, se ela não queria voltar 20 anos atrás, ou 5 anos atrás. Não é verdade? Então, a gente não pode perder nosso tempo. Quando a gente começa a entender a origem, por que estamos aqui, tudo se torna muito fácil. E muitas pessoas ficam angustiadas porque não conseguiram ainda terminar o seu processo. Muitas pessoas vivem 24 horas, eu quero ser judeu, eu quero ser judia, e quero... Mas as pessoas acabam
perdendo-se o real sentido. A essência judaica é a base. Eu poderia agora passar o gabarito, como muitas pessoas, quando eu faço com o pessoal beidinho. Passo horas e horas ensinando perguntas e respostas. Mas os juízes, quando vão avaliar um candidato, eles querem saber o conteúdo da espiritualidade da pessoa. E quem passa comigo também tem que fazer isso. Então, é muito importante a gente entender que é o propósito para que a gente possa evoluir como pessoas e como almas, cumprir o nosso tikkun. O que é tikkun? Nossa meta. Missão é a comunicação, é a evolução da nossa alma, é a conexão com Hashem. Eu queria trazer um overview. O que é um overview em inglês? É uma imagem da questão da anatomia do Shemoneh, da Amidah. Amidah é a oração em pé, a tradução. Oração em pé. Shemoneh Esrei é as 18 bênçãos que os nossos sábios fixaram. A Amidah é a chave para abrir o mundo. Amidah é Tefilá. Tefilá é Shemoneh Esrei. Shemoneh Esrei são 18 bênçãos, com mais um. Parece um pouco confuso, mas quem vier nas aulas e quem se dedicar a elas e rever essas aulas, eu garanto que vai fazer um diferencial total. No livro de Bereshit 2:5, quem tem a Torá aí? Quem está lendo, quem pegou, abriu, leu. Gênesis 2:5, Bereshit 2:5, Stein Verhamesh. Valendo, valendo. Tempo. Macho e fêmea, os criou. 2:5, Gênesis 5. 5:2, Bereshit. 2 e 5. 2:5. Vai. Essa é a história dos céus e da terra. Pode usar o Sefaria, Rabino? Eu quero que você leia. Eu não quero que me enrole. Essa é a história dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Eterno fez o céu e a terra. A terra e o céu. Posso continuar? Quando nenhum arbusto do campo ainda estava na terra e nenhuma grama do campo ainda havia brotado, porque Deus não havia enviado chuva sobre a terra e não havia seres humanos para cultivar o solo. Que mistério esse passuca? Por que é importante esse passuca? Tem um behind the scene aí, tem uma coisa oculta. E vamos desocultar isso. Falta o homem. Esse versículo vai descrever o status da Terra. A Terra foi criada, foi feita no 6º dia, antes da criação do homem. Todas as vegetações, tudo, água, tudo, estava tudo perfeito. Porém, já estava preparado desde o 3º dia. A Terra, Deus vai criando, vai fazendo todo o universo, mas a Terra em si vai ter o trabalho desde o 3º dia. E a pergunta é, por que no 7º dia, no 6º dia,
já tinha tudo, por que que ainda não tinha frutos? Por que que Hashem, ele não mandou chuvas? Seria interessante, o mundo já está preparado, já lindo, como fala aquelas imagens de filmes e até pinturas do Gan Eden, do Jardim do Éden, tudo maravilhoso, os pássaros voando, a Amazônia. Mas não era assim. Por que tem que esperar o homem ser criado? Raciocínio, doutores. Eu quero ouvi-los. Porque o homem é o objetivo da criação, né? O homem é o objetivo da criação? Qual foi o objetivo da criação? Mas tem mais. Porque o homem ia ser o guardião desse lugar. O homem ia ser o guardião desse lugar. Deus deu a chave e diz assim, tarana, olha, está aqui 0 quilômetro. Não vai construir bombas. Mas tem mais. Vai. Juliano, Rita, Daniel, Rivka, Pérola, Beatriz, Márcia, Naftali. Não foge não, Naftali. Vai, Lívia. Luiz, Pérola, já falei, Arão, Leonardo, Tereza, Bruno, cadê vocês? Será o pilar do judaísmo, o Shabat? O pilar do judaísmo é o Shabat, mas eu estou dizendo por que Tá vendo? Porque o homem ajuda a aperfeiçoar o mundo, o ser humano Por que faz... o homem ajuda a aperfeiçoar? Gente, vamos lá. Não, Eu vou responder. ele tem que estudar. O objetivo que tudo ficou debaixo, esperando que o homem nascesse, para depois brotar, foi com uma condição. Que o homem rezasse para que tenha chuva. Como? Rezasse tefilah. Olha aí o break news da tefilah. Se alguém perguntar para você da onde surgiu a tefilah, vai surgir primeiros, eu não sei como falar em português, restícios, primeiras bases do contato da tefilah é que o homem precisou ser criado para que ele pudesse pedir para Hashem para que caísse chuva e a chuva germinar. E olha, isso é tão atual. Em Eretz Israel, a gente, em setembro, depois de Sukkot, a gente começa a pedir Desculpa. Não, que a gente pede. A gente sai fora da sinagoga, pede. Porque é pede chuva. Como é que é tefilah em hebraico? Alguém sabe? Cadê o Sidu? A tefilah para pedir chuvas. Como é que fala em hebraico? Baruch atah Adonai. Não. A berahá. Não. A berachá da chuva. A gente reza. Agora a gente está pedindo no verão. Qual é o do verão? Morim Hatal. Morim Hatal. E qual é da chuva? Peraí. Mashiv Haruach Peraí. Morid Hageshen. Mashiv Haruach Morid Hageshen. Mashiv Rarua Umori Hageshen. O que seria isso? A gente pede pelo inverno, pela chuva. Pelas chuvas. E se não chove? Se não chove 2 anos, como é que vai ficar? Vai ter colheita. Não tem colheita sem chuva. Vai ter fome, vai ter miséria, vai ter coisas ruins. Então, o que geralmente o pessoal faz? Reza.
E aí a gente tem um problema. No judaísmo, o que é mais grave é o quê? Que Deus não suporta. O que Deus não suporta no judaísmo? Por exemplo, Idolatria. a Idolatria. idolatria. A gente vai ver isso no bezerro de ouro. É idolatria. A idolatria. Ou seja, quando uma pessoa tem uma colheita, por isso que o judeu não toma vinho não kasher. Tá? Vinho não kasher é proibido para o judeu. Por quê? A plantação é dedicada a um Deus, ou uma santa, um santo. Geralmente em Portugal, ou na Itália, um padre, ou uma pessoa religiosa, vai passar na colheita e vai jogar água benta em toda a colheita. Eu vi isso muito ali na região dos Trás-os-Montes, no norte de Portugal. Eu via em muitos lugares. Na Itália também. Na Itália tem mais. Então, nesse problema, é um problema que a gente não pode tomar o vinho, que foi dedicado a uma crença que não é judaica. Então, os judeus só tem que tomar um vinho kasher. Então, a tefilá é algo que vai fazer o homem se mexer. Foi isso que fez Adão. E ele rezou e a chuva caiu. E por causa da oração dele, Hashem organizou um banquete. E esse banquete foi servido com preparação, porque Adão fez a tefilá. Quando Deus deu o mundo a Adão, ele não simplesmente deu esse planeta, mas ele deu também a chave. A chave para abrir outros cosmos, outros planetas. E essa chave, sabe como é que se chama? Tefilá. Como eu sempre falo, existe esse mundo, existe um mundo superiores, elevados, quando a nossa alma volta. Existem os mundos inferiores, são os mundos dos Shedim, das impurezas. E tem um mundo paralelo. Qual é o nome do mundo paralelo? Eu já ensinei. Cafaquela. Cafaquela. Cafaquela é o mundo paralelo onde vai as pessoas que são suicidas, as pessoas que matam, as pessoas que roubam, que prejudicam muitas pessoas, né? E ali eles ficam, a única forma de uma pessoa sair do cafaquela é fazendo tefilá. A única coisa que tira aquela alma daquele local é tefilá. A tefilá do filho, né? Hã? A tefilá do filho. Isso foi Rabi Akiva. Você lembra da história de Rabi Akiva? Eu lembro da história, não, assim. Do filho, mas tefilá. A gente fazer kadish para uma pessoa. Agora, um exemplo. Se você sonha com alguém que já morreu, você tem que fazer kadish para aquela pessoa. Porque talvez aquela alma precise de algumas correções para poder evoluir mais. Tem que fazer tefilá. Aqui, vocês estão entendendo? Sim. Dúvida. Vamos lá, eu quero escutar vocês. Nenhuma. Eu não tenho.
Brasa, eu tenho uma dúvida. Não judeu pode fazer Kadesh? O não judeu pode fazer Kadesh. Kadesh é uma oração que não tem nome de Deus. Kadesh foi desenvolvida por Rabi Akiva e o Ansher Knesset Gedulah, a grande assembleia. É uma oração mística, cabalística, que faz para elevar as almas. Mas, para ela ser ligada, ela precisa de ter 10 judeus. Agora, um não-judeu está lendo o Kadesh, não vejo nenhuma proibição. Agora, publicamente, não é o correto. Que foi feito para que os judeus pudessem ajudar outras situações. Mas tem outras tefilotas, tem outras orações. O Kadesh foi escrito em aramaico. Por que em aramaico? Ali Akiva entendeu que aramaico era a única língua que os anjos não conseguiam se comunicar. Perguntas à parte. Lá no Sidu, quando a gente acorda, a gente fala a primeira frase, qual é? Mode ani lecha chai vekayam shbata bin ishpatihim laraba emunatecha. Vamos falar junto? Vamos lá, agora quero ver todo mundo hoje falando. Beatriz, está chegando agora, depois de umas férias longas. Está voltando. Se vocês decorarem isso, já valeu a parte. Porque essa é a primeira frase que a gente faz depois que a nossa alma volta. Modani? Mode. E a fé, meu anjo, Beatriz, está lindo, mas você fala modar, que você é feminino. Modé. Modé é para homens. Modé é para homens e para mulheres é modar. Modé. Para homens é modé e para as mulheres, no seu caso, modar. Vai lá, quem se habilita mais para fazer aí? Cadê? Magno, fala aí, tá muito quieto, Magno. Abrindo, só aprendendo aqui. Só aprendendo. Então vamos falar junto. Modé. Pera aí, calma. Quem tá falando, eu quero só que o Magno fale. Depois a gente vai para o pessoal falando. Modé. Ani, lefaneha. Lefaneha melech. Lefaneha melech. Vekayam. Tehazata. Shehazata. Shehazata. Bi. Nishmati. Nishmati. Yefé. Behemla. Efer. Behma. Rabá. Rabá. Emunatecha. Emunatecha. Então, Marco, vamos fazer um trato aqui, eu e você. Você e eu. Sim. Eu e você. Sim. A dois, ao som do bolero. Vamos lá. Sim. Vai lá. Você vai anotar, ou vai pegar o Sidu. Você tem Sidu em casa? Sim. Então, é a primeira frase. Eu sempre faço em português, Abino, desculpe. Então vamos fazer, tem transliterado aí. Vamos fazer um upgrade aí no nosso hebraico. Sim. Então, daqui um mês, isso aqui vai estar na ponta da língua. Na próxima semana, Rabino. Na próxima semana, então tá. Desafio dado. Desafio dado, desafio aceito. Próxima semana, meu compromisso com você, com meus colegas e com a Shen. Não, é compromisso com você e com a Shen. Tem nada. Você está com cara de político. Desafio dado, aceitado. Vamos lá. Vamos seguir, não quero falar política, vai. Vamos seguir. Tá, combinado, Luiz, semana que vem. Quieto, Luiz.
Luiz, você pode falar? Bino, claro. Então, fala aí para mim a oração que você faz quando você acorda. Modé ani levanerra, mele hai vekayan, sherezarta, bishmati, benrelá, rabai monaterra. E a fé me oda. Agora, eu quero saber do Naftali. Naftali, cadê o Naftali? Estou aqui. Naftali, traz essa tradução para o pessoal ver em português. Um português que possa ser entendido. Hoje a bancada portuguesa só está sendo representada pela Beatriz. Não tem Davi, não tem... Está todo mundo fugindo. Vou pegar no pé depois do pessoal. Certo. Então, o que ele está falando, né? No Modé Anelefaner, Haibekem, Sherkezatabi, Nishmati, Bechem Larabai Monater. O que ele está falando, né? Então, Deus vivo, inabalável, que devolvestes a minha alma com misericórdia, pois é grande a tua fidelidade conosco. Mas a gente não fala o nome de Hashem. A gente vai falar que Deus, eu agradeço perante você que me deu vida Ao rei. ao rei, mas a gente não está falando o nome de Deus aqui. A gente só vai fazer o nome, vai falar o nome de Hashem, Shem Hashem, depois que a gente saiu do quarto de banho. Netilat Yadayim. A gente vai fazer o Netilat Yadayim sem botar o nome de Hashem, só lavar as mãos primeiro. Aí depois que entrou no quarto de banho, no banheiro, a gente vai fazer o que tem que fazer, terminou o que tem que fazer, às vezes até tomar banho, trocar de roupa, vai na pia e faz o Netilat Yadayim, e aí vai fazer a Berachá com o nome de Hashem, a Netilat Yadayim. Aí vai fazer a bênção que Deus abre e fecha os orifícios. Se as pessoas querem uma oração para agradecer por ter saúde, faça essa oração. A Shetzah. A Shetzah é a bênção que abre e fecha os orifícios. Gente, tem tanta gente que está acamada hoje que não pode ir para o quarto de banho, não pode ir para o banheiro. Que precisa de sonda, nem a própria mãe. É horrível. Então, as coisas mais fisiológicas, mais simples, a gente tem que agradecer a Deus. Às vezes não tem dinheiro, não está devendo ali, está com lá. Agora o Hashem tem saúde, gente. Porque a pior coisa é estar doente, ainda sem dinheiro, ainda com velhice. É difícil. Então, quando a gente fizer essa oração, essa tefilá, eu quero que vocês botem kavaná, intenção. Agradecendo a Hashem por mais um dia. E depois que a gente fez isso, vai aquela oração que o Yehudá Benken, que a Rivka falou lá no Bedim, fez. E ela está aqui. Elohai Neshamat Shenatata Li Tevorecha Elohai Neshamat Shenatata Bi Tevorecha Ataberatata. Eu quero que vocês leiam a profundidade dessa oração. Rivka, lê essa em português para os colegas entenderem. É uma tefilá linda, profunda. Eu? Sim. Ó meu Deus, a alma que me deste é pura. Tu a criaste, tu a formaste, tu a insuflaste em mim, e tu a preservas em mim. E no futuro tu a tomarás de mim, e tu a devolverás a mim na vida futura.
Enquanto a alma estiver em mim, dou graças a ti, Hashem, meu Deus, e Deus dos meus antepassados, dono de todas as obras, Senhor de todas as almas. A fonte das bênçãos és tu, Hashem, que devolve as almas aos corpos mortos. Essa tefilá foi feita por um jovem que estava indo para o festival de música. A Jéssica teve lá. Você foi lá, né? Fui lá, muito triste, chorei muito lá. E ele estava saindo, acho que daqui de Tel Aviv para ir para lá. E ele do nada começou a cantar essa música. Era de manhã cedo que ele estava indo, antes do atentado. E ele começou a cantar essa música, essa tefilá. Mal ele sabia que uma hora depois ele estava morto. E ele não usava kippah, ele não estava de tzitzit, ele não passou horas e horas dentro de uma yeshiva estudando Guemará, Tânia, coisas mais místicas. Ele está estudando aqui com a gente. Mas ele conseguiu entender no átomo a sua essência. Você lembra que eu falei? A alma é um núcleo que ninguém entra. Como eu falei também em algumas aulas, um mês antes da gente sair, desencarnar, Deus, ele avisa para as pessoas. E então, subconscientemente, ela começa a se despedir desse mundo. Então, a gente tem que entender que cada dia, cada momento, cada instante que a gente tem é tefilá. Que no final, você vai perguntar para uma pessoa que está com 80, 90 anos, o que ela quer? Ah, eu quero dinheiro? Ela vai dizer, não quero dinheiro, já passei toda a vida. O que ela vai querer? Ela vai querer ir para Ibiza? Não. Ela vai querer ir para Saint-Tropez? Ela até vai achar, vai até viajar lá, depois de uma viagem cansativa, vai achar assim, puta, um saco aqui. Muito barulho aqui. Eu quero voltar lá para minha casa, onde tem silêncio. Na verdade, quando a gente chega nessa idade, a gente quer se conectar com as coisas mais espirituais. Porque essa é a essência do ser humano. A gente volta para aquilo que a gente é. Neshama Shenatatavi Lefanecha. É a oração mais linda, mais poderosa e mais... A gente é formada por almas espirituais elevadas. Então, é importante a gente saber dessa questão que não é a alma em si, mas a alma que estamos aqui é a imagem de Hashem. A essência de Hashem. A gente é a imagem de Hashem. É a coisa mais linda. Por isso que hoje eu falei um pouquinho da questão da esposa e do esposo. E quem não tem esposa e quem não tem esposa, faça um tefilá. Hashem dá esposa, até os 80 anos, 90 anos. Só que o problema é que a gente está tão acostumado. Ah, vou ficar sozinho mesmo. Ah, pra quê? Já estou com meus vícios, é meu costume. A gente tem que fazer tefilá. Se realmente quer ter um companheiro ou uma companheira, a gente tem que fazer tefilá. É complicado, porque cada um tem suas mágoas, suas dores, mas a tefilá. Mas o mais importante disso tudo, sabe o que é a coisa mais linda? E eu vou ensinar para vocês, para poder falarem para os seus companheiros ou para as suas companheiras. É quando a pessoa abre os olhos de manhã. Quando uma criança está dormindo e abre os olhos, ou quando alguém que você ama
mais um dia tem vida. Por mais que seja difícil, por mais que esteja no leito de uma cama, né? Por mais que a doença seja complicada, mas quando você vê que Deus, em sua infinita bondade, dá mais um dia para a pessoa, aí nessas coisas pequenas, a gente começa a ver a grandeza do Hashem. Então, a tefilá, hoje que a gente aprendeu, poderia ensinar vocês a rezar todo o Siddur, faz isso. Eu sou eternamente romântico, doutora Lívia, mas a questão é que as pessoas erram no contato com seu parceiro, com sua parceira. Porque zivuv, o que é zivuv? É quando uma pessoa encontra a sua alma gêmea. E não é fácil. Às vezes precisa encarnar várias vezes para encontrar a sua carne metade. É muito difícil. Então a pessoa que achou tem que ter filado, tem que rezar muito, tem que pedir a Hashem para que continue. Então, a pergunta, doutora, por favor, fale. A doutora Libriana, ela vai... Fala, não, doutora. É uma pergunta bem... não sei o que você vai responder. Depois cabalisticamente, eu ouço falar que depois da cerimônia da Rupá, as duas almas se tornam uma alma. E aí eu queria se você pudesse explicar melhor isso. É bem tema daquele versículo que a gente falou agora, né? Da criação do mundo, né? No sexto dia, no sétimo, né? Deus mandou todo mundo descansar. Quando Deus fez o homem, ele não fez um homem que a gente conhece hoje. Era um homem e uma mulher grudados um no outro. Um pouquinho complicado de explicar isso, mas é assim. Na Cabala, explica que antes da criação do homem e da mulher, de Adão, de Eva, existia Lilith. Ela foi criada na mesma base como o homem na Terra. Mesma coisa, soprou, papapá, mesma coisa. E ela resolveu abaixar o nível espiritual. E naquele período não existia esse homem que a gente conhece. Era 80% ou 90% espírito. A gente era totalmente espírito. Tanto que o corpo era coberto de escamas, unhas, perdão. As unhas eram todas cobriam todo o nosso corpo, então a gente não tinha roupa. Quando houve o pecado original, o proibido, essas escamas, vamos botar assim, elas caem. E o que permanece são as unhas. Das mãos e dos pés. E por isso, quando a gente faz Havdalah, a gente levanta as mãos, as unhas, para lembrar a criação do primeiro homem. Né? Bem interessante essa história. Por que depois a Hashem decidiu fazer do próprio homem a mulher? Ele vai botar o homem para dormir, ele viu que não é bom que o homem ficasse só. Então ele bota o homem para dormir, e aí ele pega da costela, vamos botar assim, da costela do osso. E aí, eles, mesmo que estejam juntos, eles não se viam. E aí Deus separa aquelas duas pessoas. E quando eles estavam virados, quando eles vão acordar, por isso quando eu falei, quando a melhor coisa do mundo que a gente tem que agradecer é quando alguém abre os olhos, né? A primeira visão que Adão vai ter é da sua esposa, Rava.
E ali ele se completa. Depois disso, diz o Midrash que eles tiveram, Deus vai fazer uma rupá, vai casar eles. E diz o Midrash que quem arruma o cabelo de Rava é o próprio Hashem. Diz o Midrash que ele próprio vai fazer as tranças para preparar a noiva. E daí a gente aprende uma coisa. Num casamento, numa rupá, sabe a mitzvah mais importante, doutora, que diz que eu estou romântico, é alegrar a noiva. Não, noiva. A noiva na Hatuná é a coisa mais importante do casamento. Se a noiva está casando triste e chorando, pode acabar o casamento, ela não está cumprindo mitzvah. Mas se ela está alegre, radiante, e é uma mulher quando vai fazer tefilá, o homem quando vai rezar, ele precisa, parece um carro velho, demora para pegar. Precisa, penso que desembrar, botar tefilim, e chamar, para chegar na midá, e ele vai, quando ele vem, tem lá o Arrasará, a volta da tefilá, ele está, aí que eles conectam. A mulher não. A mulher... A Ritinha estava feliz, né, Rabino? Na rupá dela. Que Ritinha? A Rita, eu casei ela. Enfim, essa é a mitzvah, alegrar a noiva. É a mitzvah mais importante. Então diz o Midrash, porque daí que saiu, que Deus próprio, ele arrumou as tranças da noiva, ou seja, é uma mitzvah colher dinheiro, quem não tem dinheiro, ajudar um noivo e uma noiva. A noiva não tem, gente, é muito importante. Por que a gente hoje vive nesse mundo tão sem humanidade? E nas comunidades judaicas, algumas, principalmente em São Paulo, as senhoras mais espiritualizadas começam a catar dinheiro para ajudar jovens que estão se casando, para comprar um vestido de noiva, para ter um casamento decente, porque é uma mitzvah, quem ajuda isso está ajudando a si próprio. Então, daí esse passo. Respondendo a tua pergunta, quando eles vão para a rupá, literalmente as almas se ajuntam na rupá. Quando a mulher dá 7 voltas ao redor do esposo, na verdade, costume ashkenazi, tá? Sefaradi não faz isso, mas costume sefaradi é um sinal que a alma está volvendo para o corpo da sua alma que foi achada. E ela dá 7 voltas e aquela alma vai voltar. E aí, no final, tá? E é verdade. Pergunta um casal que vive 50 anos, 60 anos. Eles já estão tão juntinhos, fazem tudo juntinho, que logo depois que um morre, o outro vai atrás. Não é verdade? Porque já estão tão juntinhos. Aí, diz a Kabbalah que essas pessoas são almas gêmeas e elas cumpriram o seu tikkun. Chegamos naquele momento que eu sei que você... Já? Poxa! Não é que é o momento? Sheilot de perguntas. Foi tão bom que não tem dúvida. É sério? É sério, foi muito, muito bom. O que você entendeu da tefilá? Beatriz, o que você entendeu da tefilá hoje? Tefilá é uma oração feita pelo homem para Hashem, para Deus, não é? Uhum. E existem várias orações. Várias orações. O Kali chama delas. Tem que sair da cabeça ou tem que sair da onde? Do corpo. Kali chama delas, para além das bênçãos da manhã,
quando nós acordamos, depois de lavar as mãos, não é? Aí sim pronuncia-se o nome de Hashem. E fazendo as orações, estamos conectados mais com Deus. Isso eleva-nos espiritualmente. Parabéns, Beatriz. Muito obrigada. Eu quero que meus alunos sejam pessoas espiritualizadas, que entendam que a tefilá não é só um rec-repete, algo de orar, mas é muito mais, é mais profundo. Semana que vem, a gente vai voltar mais para a anatomia da tefilá. Eu sei que é tema muito complexo. A gente vai falar das 18 bênçãos, cada uma, a coisa mais importante ter o Sidur, tá? E cada passo, a gente vai, depois desse momento da tefilá, garanto que essa tefilá vai ser tão parte de vocês. Shavuot Tov! A gente vai se encontrando agora, então vou mandar o link para vocês. Já, mas Portugal ainda continua, não é? Continua Portugal, tô saudade. 2030. Até mais, gente. Até mais, Fábio. Até mais.